Sentai-vos, por favor. Bonjour, bonjour. Nous allons aujourd'hui commencer ce que vous avez demandé. Vamos começar hoje com o que vocês haviam pedido. Le protocole du royaume. Nous aurons 4 syllabus, c'est-à-dire 4 conférences. Nós teremos 4 fascículos, quer dizer 4 conferências. Le premier syllabus a déjà 31 pages, donc je dois rentrer à la maison, réduire les autres syllabus des prochaines conférences pour que ça soit 20 pages, 20 pages. E o primeiro fascículo já tem 21 páginas, por isso eu devo ir para casa depois, reduzir os outros fascículos, de modo que tenhamos 20 páginas. Si vous ne me suivez pas aujourd'hui, pendant mon introduction, nous n'avons pas l'habitude d'attendre les gens pour commencer. Nous, on commence avec l'heure. E se você não me acompanhar hoje na minha introdução, nós não temos o hábito de acompanhar, de esperar pessoas. Peut-être qu'à partir de demain, je vais commencer à définir le mot protocole. Mais aujourd'hui, je vais poser les fondements avec l'introduction. Si possible, je vais rentrer dans le chapitre 1, si possible. E hoje estarei fazendo a introdução, pousando o fundamento, e talvez amanhã poderei definir o protocolo, e talvez hoje, se possível, entrarei no capítulo 1. La grâce que nous avons reçue, a graça que nós recebemos, c'est la grâce de voir les choses dans la Bible que la plupart ne voient pas. É a graça de ver coisas na Bíblia que a maioria não conseguem ver. Et cela, mon vrai problème dans cette partie du monde, là où les gens sont complexés devant la connaissance que Dieu m'a donnée. E é lá onde muitos têm complexos por causa do conhecimento que Deus me deu. Si Dieu le veut, nous serons live. Dites à vos amis qui sont loin dans les autres pays de nous suivre déjà sur notre page Facebook. Nous serons live toute cette semaine sur Internet. Nós estaremos, pour permettre à ceux qui sont au loin d'avoir cet enseignement. Nós estaremos em live online e teremos a oportunidade de poder passar em direto, e é necessário que vocês avisem vossos amigos que nos acompanhem na página nossa da internet, no Facebook. Certains d'entre vous vont dans les endroits où regardent la télévision, ils voient comment certaines églises, certains frères et sœurs dans les autres parties du monde, comment ils traitent entre eux, comment ils travaillent entre eux, sans savoir que ces gens-là ont la majorité appris ce qu'on appelle les protocoles. E muitos de vós vão em diversos lugares, vejam como eles se assentam, como os outros se organizam, estão, sem saber que estas mesmas pessoas, a maioria deles, ou a minoria deles, tiveram a oportunidade de aprender um certo protocolo. Les autres, dans la partie du monde où nous sommes, e os outros, na parte do mundo onde nós estamos, nous avons été encadrés par des gens qui se disent des pères, mais qui n'avaient rien étudié et qui avaient certaines relations avec l'étranger, mais n'ont pas posé à l'étranger la question: pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous comportez différemment de nous? E muitos na quais nós chamamos de pai, eles não fizeram o seu trabalho e muitas das vezes tiveram a oportunidade de ir no estrangeiro, mas não colocaram questões aos outros: por que vocês fazem aquilo? Por que vocês não fazem aquilo? Nous allons poser le fondement. Nós iremos pousar o fundamento. Vous ne pouvez pas servir Dieu. Vós não podeis servir Deus. Vous ne pouvez pas être appelé enfant de Dieu. Vocês não podem ser chamados de filhos de Deus. Vivant sur cette terre. Vivendo debaixo desta terra, cá na terra. Si vous n'avez pas la connaissance de ce qu'on appelle les protocoles du royaume. Se vocês não tiverem o conhecimento daquilo que nós chamamos de protocolo do reino. Je vais le dire autrement. Eu vou dizer, utilizando outras palavras. Dans chaque chose que nous faisons, em cada coisa que nós fazemos, en tant qu'être humain, enquanto ser humano, il doit y avoir au préalable une certaine formation sur comment manipuler la chose. E tu precisas ter algoritmo, ou seja, uma sucessão de procedimentos de como manipular a coisa, manusear a coisa. Il n'y a que l'Église de Jésus-Christ dans cette partie du monde qui accepte que les gens fassent des choses pour lesquelles elles n'ont jamais été formées. E somente nesta parte do mundo que a Igreja de Jesus Cristo pessoas aceitam fazer coisas pelas quais eles não foram chamados ou formados a fazer.
J'ai déjà dit plusieurs fois, et vous l'avez déjà entendu peut-être par la bouche des autres personnes aussi, quand vous lisez la Bible dans les Actes des Apôtres, par exemple, vous trouverez Paul parler à Éphèse, il dit, vous pouvez chercher Dieu en tâtonnant. E se vocês lerem Atos Et dos il n'est pas Apóstolos, loin de nous. vocês poderão ver Paulo utilizar o termo, vocês podem ir procurando a Deus, tateando. Dieu Deus accepte aceita que vous puissiez le chercher en tâtonnant. que nós possamos procurá-lo tateando. Quelqu'un peut mettre des bougies rouges, bleues, vertes et cherche Dieu. Dieu se fera voir à lui. Alguém pode colocar uma vela vermelha, azul ou qualquer cor, orando a Deus, buscando a Deus. Deus pode se revelar a ele. Parce que la démarche de Dieu depuis la chute d'Adam, c'est d'aller trouver l'homme. Porque a marcha de Deus, desde a queda de Adão, é a procura do homem, indo atrás do homem. C'est pour cela que nous allons voir par exemple Por isso nós vimos, por exemplo, Naban qui a des dieux étrangers, des idoles dans sa maison, mais il peut écouter la voix de Dieu qui lui dit ne parle ni en mal ni en bien sur Jacob. e por isso, Il a l'idolâtrie, mais il peut écouter Dieu pour prouver que Dieu n'est pas loin de quiconque le cherche. Il cherchait le vrai Dieu, mais dans les biquecos. Et il a entendu sa voix. por isso poderias ver Labão, ele procurava, Jacó, ele procurava a Deus, apesar de ter vários ídolos na sua casa, mas ele ouvia a voz do verdadeiro Deus, apesar dos ídolos. C'est pourquoi aujourd'hui certaines personnes ont inventé, ils portent des longues robes pour chercher Dieu. E por isso muitos os inventaram, eles colocam vestes compridas para procurar a Deus. Chercher Dieu n'a jamais été un problème. Procurar Deus nunca foi Il um n'y problema. a qu'une seule condition pour trouver Dieu, Há uma única condição para que tu encontres a Deus. le chercher de tout son cœur. Tu deves procurá-lo de todo o seu Ça coração. n'exige pas une connaissance précise. Mas não exige necessariamente um conhecimento Et preciso. quand nous rentrons dans le domaine de servir Dieu Mas quando nós entramos no domínio de servir a Deus et dans le domaine de collaborer entre nous, fils de Dieu, e no domínio de colaborar entre nós, os filhos de Deus, Dieu n'accepte pas les tâtonnements. Deus não aceita o tatear. On ne peut pas servir Dieu en tâtonnant. Nós não podemos servir Deus tateando. On ne peut pas collaborer avec les enfants de Dieu en tâtonnant. Nós não podemos colaborar com os filhos de Deus tateando. C'est là où vous allez voir les autres se lever contre certaines pratiques. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu avec des choses comme ça. E por isso nós vamos ver Si c'est muitos pour se chercher Dieu, nous opondo. te disons, vas-y, tu es encore dans l'ignorance, tu peux tâtonner. Mais servir Dieu, l'ignorance n'est pas tolérée. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, Osée 4:6, je te rejette de mon sacerdoce. Servir Dieu oblige la connaissance. Procurando a Deus, tu podes tatear, ou seja, não teres a certeza daquilo que estás a fazer, não teres conhecimento exato, mas já para servir a Deus, tu deves ter o conhecimento preciso, exato, para bem fazê-lo. Pour collaborer avec moi, Para colaborar comigo, avec ses frères, com estes avec irmãos, cette sœur, aquela irmã, en tant qu'enfant de Dieu, enquanto filho de dans Deus, l'œuvre de Dieu, na obra de Deus, tu dois avoir d'abord la connaissance de comment on traite avec un autre. tu deves ter o conhecimento de L'ignorance n'est pas tolérée. como se trata o outro, como colaborar com o teu próximo. Aí a ignorância não é tolerada. C'est ici que le bas blesse, c'est ici où nous avons des problèmes. É aqui onde nós temos diversos problemas. Nous voulons collaborer entre nous, mais dans l'ignorance. Nós queremos colaborar entre nós, mas na ignorância. Nous voulons travailler pour Dieu ensemble, mais dans l'ignorance. Nós queremos trabalhar com Deus junto, mas na C'est ignorância. là où il dit mon peuple périt faute de connaissance. É lá onde ele diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Toute personne qui veut servir Dieu ou collaborer avec les autres doit avoir la connaissance des formules de travail que j'appelle des clés, des principes, des règles, de lois de la collaboration ou des lois du service. E toda pessoa que quiser servir a Deus tem que conhecer as regras, as leis, os princípios da colaboração e do serviço. Un principe est une règle. Um princípio é uma regra. Une règle est une formule. Uma regra é uma fórmula. Une formule n'est pas une
opinion personnelle. Uma fórmula, não uma opinião pessoal. C'est la manière par laquelle nous sommes obligés de faire la chose si nous voulons avoir les mêmes résultats que ceux qui ont été avant nous ont eu. Mas sim é a maneira na qual nós somos obrigados a fazer as coisas se quisermos obter os mesmos resultados daqueles que estavam antes do que nós. La connaissance O conhecimento des formules. é uma fórmula. Ensuite, la connaissance E também o conhecimento des interdits. tem dos interditos. La force d'une formule, c'est son interdit. A força de uma fórmula consiste nos seus interditos. Ce qui a maintenu Adam dans les jardins d'Éden, ce n'était pas garder et cultiver les jardins, mais c'était l'obéissance à l'interdit. Ne mange pas le fruit de cet arbre. O que poderia manter Adão no jardim não é cultivar o jardim ou guardar o jardim, mas sim estava no interdito, não coma do fruto desta árvore. Les choses que tu ne dois pas dire. Há coisas que tu não deves dizer. Les choses que tu ne dois pas faire. Há coisas que tu não podes fazer. Les attitudes que tu ne peux pas prendre. As atitudes que tu não podes tomar Vis-à-vis de Dieu. em relação a Deus, Vis-à-vis de son œuvre. em relação à sua obra, Vis-à-vis de ses serviteurs. em relação a seu servo Vis-à-vis de sa maison là où tu sers. e em relação à sua casa onde tu lhe serves. Ces formules Essas fórmulas et ces interdits e esses interditos constituent ce que nous appelons protocole du royaume. constitui aquilo que nós chamamos de protocolo do reino. Quand tu es ignorant, Quando tu és ignorante, tu vas dire, tu vais dizer, ele é orgulhoso. je te comprends. Eu te compreendo. Tu vis dans un royaume des ignorants. Tu vives num reino dos ignorantes. Tu penses que Dieu est gratuit. E tu pensas que Deus é gratuito, Dieu est ordinaire. que Deus é ordinário. Si Dieu était ordinaire, tu l'aurais déjà croisé quelque part. Se Deus é ordinário, então tu poderias lhe cruzar com ele Le já em fait algum que tu ne lugar. l'as jamais vu signifie que Dieu est hors de l'ordinaire. E o facto de você nunca ter lhe visto é a razão na qual eu digo que ele é Le extraordinário. fait que tu dois mettre des genoux par terre chaque jour pour parler avec lui prouve que Dieu n'est pas facile. E o facto de que tens que colocar os joelhos todos os dias no chão para poder buscá-lo prova que Deus não é fácil. On approche Dieu suivant un protocole. E se aproxima-se de Deus seguido de um protocolo. On sert Dieu suivant un protocole. Se serve a Deus seguindo de um On protocolo. vit dans l'église suivant un protocole. Vive-se na igreja seguindo um protocolo. L'église traite avec les païens suivant un protocole. A igreja trata com os pagãos seguindo um protocolo. L'église traite avec l'État suivant un protocole. A igreja cuida das coisas com o Estado segundo um protocolo. Les serviteurs entre eux travaillent suivant un protocole. Os servos entre eles trabalham seguindo um protocolo. Quand tu ne connais pas ces choses, tu vas sortir avec des paroles des insensés. Tu dois être suffisamment imbécile. Tu sais la signification d'un imbécile? Un enfant. Se você não for não Imbécile conhecer en os français protocolos, signifie un enfant. Quelqu'un qui n'a pas le niveau d'avoir une simple connaissance ou un raisonnement droit. se você não tiver o conhecimento do protocolo, vai querer dizer que servo grande não existe, um servo pequeno não existe, sem saber que você estará agindo como um imbecil. O imbecil é alguém que não tem a capacidade de ter um pensamento reto. Alors, durant ces 4 syllabes, je veux vous apprendre des choses que vous ne pouvez plus jamais faire. Et si vous les avez faites, vous devez vous repentir. Então, Des choses que vous ne devez jamais plus jamais dire. Et si vous l'avez fait, vous devez vous repentir. Des attitudes que vous ne devez jamais avoir vis-à-vis de vos frères ou sœurs. Et si vous ne l'avez jamais affiché, vous devez vous repentir. Et des formules que vous devez observer. Si vous n'avez jamais observé, vous devez vous en repentir. e nós poderemos falar durante essa 4 semanas de atitudes que você nunca deve ter em relação aos teus irmãos, aos teus líderes. As palavras que você nunca deve dizer, se você já o disse, deve se arrepender. E as fórmulas que você deve usar. Le protocole est important pour la réussite de notre mission sur cette terre. O protocolo é importante para o êxito da nossa missão cá na Terra. Si vous voulez un jour rendre compte devant Dieu de la mission qu'il a confiée à l'église sur la terre,
toute personne qui est membre de l'église doit prendre les protocoles, E les interdits et les formules. se vocês quiserem dia render conta a Deus de todo o trabalho que vocês têm feito na sua igreja, então vocês devem ensinar e devem ter conhecimento dos protocolos, dos interditos e dos princípios. J'aimerais vous amener à une notion de l'église. Eu vou vos levar a compreender uma noção da igreja, Une notion qui est la vision de Dieu de son église. uma noção que é a visão de Deus para com a sua igreja. Que nous négligeons, nous les chrétiens, surtout dans cette partie de l'Afrique, je parle des pays francophones et lusophones. Que nós negligenciamos, principalmente nós que se encontramos nesta parte da igreja, lusófona e francófona. Dès qu'on devient enfant de Dieu, toute chose devient simple. E para ti, quando tu se tornas filho de Deus, todas as coisas para ti tornam-se simples. Puisque tu es enfant de Dieu comme moi, nous devions habiller. Então, como tu és filho de Deus como eu, tornamos-nos amigos, segundo você. Je peux t'aborder n'importe quand, tu peux m'aborder n'importe où. É como se fosse Parce qu'on você. est frères en Christ. Você pode me abordar em qualquer lugar, de qualquer forma, porque somos irmãos em Cristo. S'il y a un royaume appelé des ignorants, c'est l'église franco-lusophone. Se há um reino chamado reino de ignorantes, é a igreja franco-lusófona. Nous sommes tellement têtus pour rien à cause de notre ignorance. Nós somos extremamente teimosos por nada, por causa da nossa ignorância. Quand tu lis le Nouveau Testament, je me concentre sur la nouvelle alliance. Quando tu lês o Novo Testamento, eu me concentro sobre a nova aliança. Tu fais les calculs, je sais que la plupart d'entre vous prêchent la Bible. Moi, j'étudie la Bible. E eu sei que a maioria de vós pregam a Bíblia, mas eu estudo a Bíblia. Tu vas retrouver 29 fois dans le Nouveau Testament, je dis 29 fois dans le Nouveau Testament, le mot ministère. Você vai encontrar 29 vezes a palavra ministério. 29 fois. 29 vezes. Pour que tu comprennes comment Dieu voit le travail que vous appelez souvent l'œuvre de Dieu. Para que tu vejas e compreenda como Deus vê o trabalho que nós chamamos de obra de Deus. On appelle ministère E chama-se ministério un département d'un gouvernement departamento de governo ayant une charge spécifique que tem uma carga específica pour une mission précise para uma missão precisa avec un portefeuille précis. e também com uma porta-bagagem precisa. Ça c'est le ministère. Este é o ministério. Comme ministère de la santé. O Ministério da Saúde, por C'est exemplo, un département du gouvernement. é departamento do governo Il y a une charge précise que tem uma carga precisa pour une mission précise para uma missão precisa ayant un portefeuille précis. e que tem dever preciso. Le ministère de la santé ne peut pas faire les choses du ministère social. O Ministério da Saúde não pode fazer coisas do Ministério Social. 29 fois Dieu qualifie l'œuvre que tu fais. Ce que je suis en train de faire maintenant pour toi, il appelle ça ministère. Aquilo que eu estou a fazer C'est aqui une por charge ti spécifique pour une mission avec un portefeuille. On ne peut pas être un ministère si on n'a pas un portefeuille. e não podemos ter um ministério se nós não tivermos como se fosse um gabinete, vamos dizer assim. Fois dans le Nouveau Testament, tu trouves le mot ministre. 19 vezes tu encontras a palavra ministro. 19 fois. 19 vezes. Pas 9 fois, 19 fois. Não 9 vezes, 19 vezes. Pour que tu vois le poids que Dieu donne à la personne qui remplit cette mission. Para que tu vejas o peso que Deus e a responsabilidade que Deus dá a essa pessoa que cumpre com esta missão. Un ministre, c'est une personne honorable ayant la charge dans un département, la charge de la tête d'un département du gouvernement. E o ministro é a pessoa que tem que é a cabeça e que tem a responsabilidade num departamento do governo. Déjà avec ces deux mots, ministère et ministre, vous êtes en train de voir que la vision de Dieu, c'est que l'Église est un gouvernement. E somente essas duas palavras nos dá a entender que a igreja é um governo.
L'église fait de la politique. E a igreja faz política. Tu ne peux pas être un gouvernement si tu n'as pas un programme pour impacter la population. E tu não podes ser um governo sem que tu tenhas um programa para impactar a população. Pour impacter la population, Para impactar a população, Dieu a établi son parti politique qu'on appelle l'église. Deus estabeleceu o seu partido político que se chama igreja. Il donne à ces gouvernements des départements. Ele dá a este governo departamentos. Et à la tête des départements, il a placé des honorables. E na cabeça do departamento colocou Ce honoráveis. gouvernement a un programme clair pour impacter, développer l'homme dans l'âme, esprit et corps. E este mesmo departamento ou ministério tem o trabalho de poder impactar os homens no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Mais vous savez qu'aucun gouvernement ne peut exister sans collaborer avec les autres gouvernements des autres nations. E você sabe que nenhum governo pode existir sem colaborar com outros governos de outras nações. Donc si l'Église est un gouvernement ayant des ministères, c'est que l'Église est une nation. Então, se a igreja é um governo e tem lá os ministros, então é uma nação. Mais je vais utiliser l'expression de Dieu parce qu'une nation est différente d'un pays et un pays est différent d'un royaume. Malheureusement, je ne suis pas ici pour vous enseigner la science politique. E uma nação é diferente de um país e também é diferente de um reino. Infelizmente, não estou aqui para te Et explicar un royaume as est ciências différent políticas. d'un empire. E o reino é diferente do império. Parce qu'il y a ceux qui me suivent il y a déjà longtemps, j'en ai enseigné dans mon école. Tu vois, on peut être un pays sans pour autant être une nation. E aqueles que me seguem na minha escola, Il y a des pays qui sont récemment devenus nations. Tu vois, Israël était un pays jusqu'à ce qu'en 1948, elle est devenue nation. Israel Elle era a um occupé país. une place au sein des Nations Unies. On n'a pas dit pays unis, on dit Nations Unies. E Israel era um país, mas até que ele tornou-se uma nação e fez parte das Nações Unidas, ou seja, não disseram países unidos, mas Nações Unidas. Nous parlons tellement trop en langue que nous ne regardons pas les choses comme Nós Dieu les falamos voit. muito em línguas estranhas sem saber que temos que ver outras coisas importantes. Il y a des pays africains qui ne sont pas encore devenus des nations. Há países africanos que Malheureusement, je ainda ne não suis pas se là pour tornaram enseigner nações. cette science sociale et politique. Je ne Eu não suis pas estou cá para ensinar essa là. ciência Peut-être comme nous avions social e dit, política. un jour nous allons établir une école où nous allons enseigner ces choses. E dia vamos Ça, on estabelecer uma saura la escola. différence entre un pays et une nation. Vamos explicar a diferença entre um país e uma nação. L'église est une nation. A igreja é uma nação. Alors Dieu ne voit pas l'église comme une nation, Dieu voit l'église en tant que royaume. Então Deus não vê a igreja como uma nação, mas sim como um reino. Le royaume inclut beaucoup de pays à son sein. E o reino inclui muitos países dentro dele. Voyez? Ça c'est très important. Isso é muito importante. Parce que si une nation peut avoir plusieurs ethnies, E se uma nação pode ter várias etnias, le royaume en a encore plus. então o reino tem mais ainda. C'est pourquoi l'église est la seule nation à l'intérieur de laquelle nous trouvons des langues différentes, des cultures différentes, des milieux différents. Por isso é o único lugar onde nós encontramos línguas diferentes, culturas diferentes. Nous ne venons pas tous du même milieu. Nós não viemos todos dos mesmos Et nous ne lugares. venons pas tous de la même formation. E nós não viemos todos da mesma formação. Et quand nous ne comprenons pas ces choses, nous ne pouvons pas vivre dans la tolérance. On va appeler les autres orgueilleux. Mais c'est un orgueil parce que je sors d'un milieu, tu ne viens pas. Et parce que tu ne connais pas comment on collabore avec les gens qui viennent d'un autre milieu, tu me traites d'orgueilleux. Et moi je te comprends, tu es un ignorant. J'ai beaucoup de patience. E por não se ter conhecimento, tu tornas-se Notre intolerante. ignorance A vossa ignorância nous empêche de collaborer. e nos impede de colaborar. Alors, orgueil. Ah, ele é Et orgulhoso. non, non, non. Ele mostra o quê? Vous êtes de milieux différents ou Vocês são de de meios cultures diferentes différentes. e de lugares diferentes. Alors si toi ta culture est trop basse, tu vas traiter celui qui vient de la culture trop haute d'orgueilleux. E se a tua Alors cultura é muito qu'il ne l'est baixa, pas. se a tua cultura é muito baixa, vais tratar C'est aquele toi que qui vem da n'arrives pas cultura à em les cima. supporter. É você que não chega a suportá-lo, Parce que sa culture te dépasse. porque a sua cultura te ultrapassa. Pour toi, azomilaxa. Para ti, ele está se mostrando. Or, pour lui, il s'exprime.
Mas para ele está se exprimindo. Voilà. Alors, j'aimerais encore aller plus loin. Então poderia ir mais longe. Toute nation qui existe Toda nação que existe, pour sa propre sécurité para sua segurança, et pour son propre développement, para sua própria segurança e doit desenvolvimento, coopérer avec les nations voisinantes. deve cooperar com as nações vizinhas. D'où Deve. le mot A palavra, ambassade et ambassadeur. a palavra é de onde vem a palavra embaixada e embaixador. Alors quand tu lis ta Bible, E então quando tu lês a tua Bíblia, dans le Nouveau Testament, no Novo Testamento, 2 fois, 2 vezes, nous avons le mot ambassade. nós temos a palavra embaixada. Luc 19, Luc 14. Lucas 19 e Lucas 14. 2 fois, 2 vezes, nous avons le mot ambassadeur. nós temos a palavra embaixador. Éphésiens et Corinthiens. Efésios e Coríntios. Nous sommes traités d'ambassadeurs. Nós somos tratados como Nous embaixadores. sommes traités de ministres. Nós somos tratados de ministros. Nous avons des ambassades Nós temos embaixadas et des ambassadeurs. e embaixadores. Hey, le mot ambassade dans la Bible est sorti de la bouche de Jésus. A palavra embaixada vem na Bíblia, é sair da boca de Jesus. Dieu est venu du ciel pour nous dire qu'en tant qu'Église, moi Dieu là, je pense politique. Deus vem para nos dizer, através de Jesus, eu e Deus penso política. Je pense politique. Penso política. Politique. Política. Je pense coopération Eu penso cooperação et développement. e Pour que desenvolvimento. l'Église se développe Para que a igreja se et pour desenvolva, qu'elle soit en sécurité. para que ele esteja Ce em sont les segurança. 2 raisons majeures pour lesquelles on fait la coopération nation-nation. Essas são as grandes razões. Sécuriser tes frontières, Sécur- développer ton peuple. É assegurar a tua fronteira e desenvolver o teu povo. Le développement viendra par l'échange. E o desenvolvimento virá pelas trocas. La sécurité viendra par cette amitié. A segurança virá por Parce esta qu'on est amis, amizade. je ne te touche pas, tu ne me touches pas. Então, porque somos amigos, tu não me tocas, eu não te toco. Alors, dans ta Bible, je parle Nouveau Testament. Então, na tua Bíblia, fala de Novo Je n'ai Testamento. pas voulu toucher l'Ancien Testament, sinon le nombre va augmenter. Senão o número vai aumentar. Et ça, c'est l'Ancien Royaume, tu vois. Este é o antigo reino. Alors, je parle du Nouveau. Eu falo do novo. Et ça devient très grave. E isso torna-se muito grave. Très grave. Muito grave. Très grave. Muito grave. Qu'on ait des ministères, qu'on ait un gouvernement, qu'on ait des ambassades, Que se tenha governo, que se tenha embaixadas, rien ne peut fonctionner au sein de ces institutions sans protocole. nada pode funcionar no seio dessas instituições sem protocolo. L'ambassadeur O embaixador est là pour, dans un pays étranger, il est là pour les intérêts du pays qu'il a envoyé. ele está lá pelo interesse do país que o enviou. Il fait la négociation. Ele faz a negociação. Et les protocoles exigent, je vais arriver là, aucun ambassadeur n'a le droit dans le pays de sa mission d'exprimer son opinion. E nenhum Un embaixador ambassadeur, c'est signé dans les protocoles. nenhum embaixador tem o direito de exprimir a sua opinião no país na qual onde ele é enviado. À Está part dans assinado nos no pays protocolo. ici, si tu es l'ami du président, ou bien quand le président était général, tu étais son ami, et quand il devient président, il t'envoie ambassadeur. À part dans nos pays où l'anarchie se fait comme dans nos églises. Tu ne peux pas être ambassadeur si tu n'as pas étudié les relations internationales. É fora de que muitas vezes faz nos nossos países, porque você era soldado e aquele era teu amigo e depois tornou-se presidente e te coloca lá. Tu não pode ser embaixador se tu não aprender as relações internacionais. En d'autres termes, aucun ambassadeur ne peut être envoyé s'il n'a pas fait d'abord des études. La première étude, connaître l'histoire, la culture et la politique de son propre pays, de son propre gouvernement. 2, connaître l'histoire, la culture et la politique du pays vers où on va l'envoyer.
E o primeiro ponto que ele deve estudar, conhecer, é conhecer a cultura e a política da nação ou do país na qual ele pertence. E a segunda, conhecer a política e a cultura da nação na qual ele será enviado. Quand je parle de toutes ces choses, quelqu'un dit, c'est abîmé dans la Bible. Je suis dans la Bible. Quando eu Le falo mot dessas coisas, ambassadeur se trouve dans la Bible. a palavra embaixador se encontra na Le mot Bíblia. ambassade se trouve dans la Bible. A palavra embaixada se encontra na Bíblia. Jésus le dit. Jesus disse: Si une nation est en guerre contre une autre nation, se uma nação está em guerra première des contra outra choses, tu nação, dois étudier ton propre pays. Tu étudies tes armes, ta force, ton histoire. Et tu étudies l'histoire et les armes de notre nation. Si tu trouves que tu ne sauras pas faire la guerre, envoie une ambassade. L'ambassadeur fait la négociation. Il dit enfin, il va avec les drapeaux blancs. Il dit e Jesus nous diz: acceptons de nous soumettre à vous, se você devenir votre colonie ou vous payez des taxes. E se você verificar que outra nação na qual você tem como vizinha não tem essa mesma força e analisares que os teus soldados ou aquilo que estás a fazer é inferior em relação a eles, então de preferência enviar alguém que poderá fazer a negociação e aí poderás pagar a taxa ou os impostos. Je vois dans les églises, Eu vejo nas igrejas, tout le monde, église, ambassade de Songolo. eu vejo todo mundo, Moi, je igreja, suis ambaixada ministre de de Dieu. Eu sou ministro Quand de Deus. j'écoute ces gens-là, Quando eu escuto essas ils pessoas lá, n'ont aucune notion de protocole. eles não têm nenhuma noção do protocolo. Vous n'avez aucune connaissance des protocoles. Vous n'êtes ni ministre, ni ministère, ni ambassade, ni ambassadeur. Vocês não têm nenhum conhecimento do protocolo, não são nem ministros, nem embaixadores. Aucun ambassadeur Nem embaixador n'a le droit, tem o dans direito, le pays de sa mission, no país da sua missão, d'exprimer son opinion. de exprimir a sua opinião. C'est un interdit. É um interdito. Pourquoi? Por quê? Ton opinion A tua opinião n'est pas l'opinion de ton gouvernement. não é a opinião do teu governo. Un ambassadeur, avant de parler, Embaixador, antes il de doit falar, consulter son gouvernement. ele deve consultar o seu governo. C'est ce que son gouvernement décide. O que seu governo C'est ce qu'il decidir va négocier avec l'autre nation. é o que ele vai negociar com a outra nação. Tu violes ces principes, Se tu violares esse princípio, crée ce qu'on appelle en relation internationale incident diplomatique. Ça peut être une guerre, se tu fizeres violar esse princípio, tu crias um acidente diplomático que pode ocorrer uma guerra, ça peut être un embargo économique. pode ser um embargo econômico. Nous sommes en guerre Nós estamos em guerra parfois pela fé. entre nous, Entre nós, les ministres de Dieu, os ministros de Deus, par ignorance des protocoles. nós estamos em guerra entre nós por ignorância de Quelqu'un se protocolo. lève là-bas avec une sœur ou un frère dans un bus, déclare n'importe quoi sur n'importe qui, E alguém sans que está lá, suivre le protocole, sans consulter le gouvernement qui l'a envoyé. Et nous rentrons en guerre, pasteur contre pasteur, église contre église. nós estamos aí e depois você levanta-se num táxi com outro irmão e fica a falar coisas, liberando palavras, sem saber que você primeiramente tem que consultar a tua fonte. E aí começa a ter conflitos, pastor contra pastor, igreja contra igreja. Le protocole O exige. protocolo exige. Tu es dans un pays de la mission, Tu estás num país da missão, donc ambassadeur. o teu embaixador Tu como ne embaixador, peux pas ouvrir ta bouche. tu não podes abrir a sua boca. Ambassadeur de l'Angola en France O embaixador de Angola na ne França peut pas parler à la France n'importe quoi qui vient de sa tête. não pode falar na França qualquer coisa que vem da sua La cabeça. France peut avoir mal agi. A França pode mal agir. L'ambassadeur ne va pas exprimer son nationalité. A França não pode Il dizer, doit consulter le gouvernement angolais. o embaixador não pode Il dizer ne não à dira sua pas igreja. sa colère. Ele tem que Il controlar sua ne va ira. pas dire son interprétation. Ele não pode dizer a sua Il interpretação. va attendre que le gouvernement lui dise dit ABC. Ele tem que esperar que o governo lhe diga A, B, Si C. ce que le gouvernement dit O que o governo vai est dizer contraire à son opinion, é, se for contrário à sua on s'en opinião, fout. eles estão nem Il aí. doit se soumettre et dire ce que le gouvernement Ele dit. deve se submeter e dizer que o governo vai dizer. Aujourd'hui, Hoje, par manque de por protocole, falta de protocolo, un ambassadeur pasteur o embaixador peut se pastor, lever et dire Pasteur Wassalima Bena, esse c'est pénible. pastor fez mau nome a As-tu lui. consulté le ciel? Se
Será que você consultou os Tu as seus? provoqué un embargo. Você provocou C'est um ici où embargo. les hommes de Dieu sont maudits. É aí onde os homens Les de Deus são églises sont amaldiçoados. maudites. As igrejas são Les amaldiçoadas. ministères bloqués. E os ministérios são Parce que tu bloqueados. n'as pas le droit d'exprimer ton opinion. Porque tu não tens o direito de Tu explicar a sua dois opinião. écouter l'opinion du ciel. Tu deves escutar a Le opinião gouvernement do qui t'a céu. envoyé. O governo que te enviou. Amém. J'ai commencé, je vous ai dit au début, cette partie de l'Afrique franco-lusophone, Eu vos digo, nessa parte de Parce que África vous parlez é trop en lusofone, langue. porque vocês falam muita língua, Parce que vous pensam avez la que Bible, conhecem Louis II et a Bíblia. Almeida. E vocês leem Louis II e Almeida. Les ambassadeurs et les ministres, Os embaixadores, os le ministros, protocole leur oblige os protocolos os exigem d'avoir une manière de s'adresser les uns les autres. de ter uma maneira de se dirigir uns aos outros. Je m'appelle Daniel, Eu me chamo Daniel, tu t'appelles João, tu se chama João, le protocole o protocolo t'interdit de m'appeler par mon nom. e te interdita de me chamar pelo meu nome. Tu vas m'appeler son excellence. Tu deves me chamar Sua Excelência. Si tu ne l'utilises pas, Se tu não tu viens utilizar, de violer le tu protocole. podes violar o Nous protocolo. pouvons rentrer en guerre entre pays. Pode-se entrar em guerra entre países. Il n'y a que l'église Há somente a igreja qui ne sait pas respecter le protocole. que não sabe respeitar o Mais ils ont protocolo. des mots ambassade. Mas tem a palavra embaixador. Ils ont les mots ambassadeur. Dans le E tem a Nouveau palavra Testament. embaixador. Ils ont les mots ministère et ministre. E tem o nome, a palavra ministério e ministro. Qui solo wana. Esse que solo aí, Camarade Nayo. seu amigo então. Quelqu'un qui est investi de pouvoir d'un ambassadeur. Alguém que é investido de poder do embaixador. Viole le protocole en appelant un autre par son nom. E viola o protocolo chamando o outro pelo seu nome. Voilà pourquoi vos vies sont bloquées, maudites. E veja porque as vossas vidas são Parce que bloqueadas. les uns sont sous embargo, les autres sont sous guerre. Porque por isso alguns estão embargados e outros estão debaixo de guerra. Nous parlons du protocole du royaume. Estamos a falar do protocolo do reino. Tu vas dans une ambassade d'un pays ici, Tu vais numa embaixada de um país aqui tu demandes une audience. e tu pedes uma audiência. Mais tu viens dans une ambassade appelée église, tu dis, Nalina Koutane, même Nabalaba, docteur, Nangana Sona, Sako Lukayo, Nangana Sona yo, imbécile de frères en Christ. Ei, você vai no governo, vai ter que marcar Tu não audiência. connais pas Mas le vem aqui na protocole. igreja, no ministério, Tu t'adresses Quero à un encontrar o ambassadeur, pastor. tu veux le rencontrer dans la rue. você se dirige ao embaixador, quer lhe Il n'y a encontrar pas na rua. d'audience dans les églises. Não existe audiência na igreja. Vous avez le mot ambassade dans votre Bible. Vocês têm a palavra embaixada na vossa Tu es en Bíblia. face d'un ministre Vocês têm face do ministro, qui représente un gouvernement que representa o qui est governo, plus grand que le gouvernement angolais. que é mais grande que o governo angolano. Amém. Nagozere na porte ngo kota na voiture na solana e. Vou Un esperar na poli de porta. faire en Christ, un civique sans protocole. Vou lhe esperar na porta quando tiver entrar dentro do carro para conversar com ele. Sou indisciplinado, imbecil do irmão em Cristo. Let me continue. Let me continue. Je vais vous passer un texte. Ah. Eu vou vos passar um Beta texto. mabo so sisi na olo. Tu vois, le fait que tu vois un pays commettre une erreur ne t'autorise pas à passer sur Facebook pour commencer à en parler. Ni à la télévision congolaise. Si tu es un ambassadeur, tu viens de provoquer une guerre. Ou tu viens de mettre ton pays sous un embargo. Si nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des ministres, nous devons consulter le gouvernement.
E se um país cometer um erro, mesmo os seus dirigentes, tu não tens o direito nenhum de passar no Facebook e publicar aquilo. Porque se tu fazeres aquilo, violaste o protocolo da embaixada. Ou então podes criar um embargo, uma confusão, conflitos. Les gens As pessoas passent à la télévision, passam na televisão critiquant les autres hommes de Dieu. criticando outras pessoas. Pourquoi? Porque Un pasteur sans notion de protocole. Après il dit, non, ministre de Dieu. Ministre de quoi? Ce n'est pas un mot. Le mot ministre, c'est tout un comportement. a palavra Ce ministro é comportement todo est régi par comportamento. la connaissance d'un protocole à suivre. Este ministério é rico em conjunto de conhecimento dentro de protocolo a seguir. Combien de fois vous avez donné au diable la raison? Quantas vezes vocês deram ao diabo a razão? Maintenant là, je vais encore plus loin. E aí vamos mais longe. Jésus reconnaît que Jesus Satan reconhece est un chef de gouvernement. que Satanás é chefe do governo. Il dit le royaume du diable Ele diz o reino do diabo n'est pas divisé. não é dividido. Jésus reconnaît Jesus reconhece Satan est un roi, chef d'un gouvernement. que Satanás é rei, chefe de governo. Les anges le savent, Os anjos sabem, à part les Aïrois congolais, angolais. e a menos os zairenses e congolenses angolanos. Michael Miguel a respecté le protocole. respeitou o protocolo Il est ambassadeur Il est ambassadeur. pour récupérer le corps de Moïse. para recuperar o corpo de Moisés. L'ambassadeur représente un gouvernement O embaixador representa governo en face d'un président de la République qu'on appelle Satan, em face de presidente da república que se chama Satanás, qui prend en otage l'ambassadeur d'un pays d'où vient Michael. e que toma em estágio a embaixada do país que vem de Miguel. La Bible me dit dans le livre de Jude et comme dans Pierre que les anges ont respecté le protocole. E a Bíblia nos diz no livro de Judas e de Pedro que os anjos respeitaram o Ils protocolo. regardent les niveaux. Parce Ele que, olha para o nível. parce que tous les habits sont de mon côté. Porque todos nós não somos Il iguais. regarde le niveau de Satan. Ele olha para o nível de Je Satanás. dis bien Satan. Eu disse bem Satanás. Je n'ai pas dit saint. Ou não disse Je santo. dis Satan. Ou disse Satanás. Il regarde son niveau. Ele olha para seu nível. Le pouvoir qu'il incarne. O poder que ele encarna. Pour ne pas créer une guerre diplomatique. Para não criar uma guerra diplomática. Michael dit, je te laisse le corps de Moïse, que l'Éternel te réprime. Bonsoir nabino ba président. E diz que o Senhor te repreende. Eu te deixo com o corpo de Moisés. Eu te deixo entre vocês com os corpos. Entre vocês os presidentes. Mais aujourd'hui, Mas hoje, un pasteur se lève à la télévision, pastor se levanta na pointe televisão le doigt à un autre pasteur. e aponta direto Un no dedo do outro pasteur pastor. traverse sa rue. Pastor atravessa essa rua. Docteur azotonga ngai. Doutor, estás a me fofocar. Miguel, respecte les protocoles. ele respeita o protocolo. Pas devant Gabriel, Satan. Não diante de Gabriel, Satanás. Toi qui te dis chakarababa, enfant de Dieu. E você que diz Tu n'as Chacarababa, filho de aucun Deus. protocole. Não tens nenhum Je protocolo. me pose la question, qui est le véritable Satan ici? Eu coloco a questão, quem é o verdadeiro Je crois que Satanás? c'est aqui? toi le frère en Christ qui est le véritable Satan. Parce Et que puis, tu c'est tout. n'as aucune notion de protocole. Porque tu não tens nenhuma noção do protocolo. Là où le protocole existe, Aonde o protocolo existe, on respecte la personne selon son niveau et non selon ses erreurs. e respeita-se a pessoa segundo o seu nível e não segundo os seus erros. Mabeya Satana. O mal de Et Satanás changer respect au Michael à PCT. não mudou o respeito que o Miguel deve Parce que dar. le protocole reste protocole. Porque o protocolo resta o protocolo. Que les Congolais, les Aïrois, les Angolais, qui n'ont aucun protocole dans leur tête et qui pensent qu'ils ont le droit d'ouvrir la bouche et parler n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui. Somente os congoleses, os airenses, angolanos é que não conhecem que tem que obedecer protocolo e estão aí para falar qualquer coisa, a qualquer hora, de qualquer jeito.
Laissez-moi vous lire un protocole écrit par quelqu'un qui était roi sur la terre. Deixa-vos mostrar um protocolo escrito por alguém que era um rei sobre a terra. Celui qui ne me suit pas aujourd'hui, le premier jour, perdu quand je vais commencer à partir de demain. Aquele que não me acompanhar no primeiro dia hoje estará perdendo quando me seguir amanhã. Ecclésiaste 6. Eclesiastes capítulo Les 6. syllabes sont derrière en portugais et en français. Os versículos estão lá atrás em português e em francês. 8 à 10. 8 a 10. Quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Que vantagem tem o sábio sobre o insensato? L'homme qui a écrit s'appelle sage. O homem que escreveu se chama sábio. Il te dit, quel avantage y a-t-il entre les sages? Pardon, les sages a-t-il sur l'insensé? Zoba, vous avez une information. E diz que vantagem tem o sábio sobre aquele que tem a informação? Quel avantage a les malheureux? E que vantagem tem o infeliz? Qui sait se conduire en présence des vivants. Que sabe se conduzir na presença dos viventes. Il n'a pas répondu, c'est à toi et moi de répondre. E não é a nós de respondermos. Le sage O sábio a de l'avantage sur l'insensé. tem a vantagem sobre o insensato. L'insensé va s'introduire dans des guerres, dans des conflits à cause de son ignorance. E o insensato se introduz na guerra ou nos conflitos por causa da sua ignorância. Le sage va éviter des conflits et des embargos dans sa vie et il va soigner des relations pendant longtemps qui vont les profiter. E o sábio vai poder tratar as relações durante longo tempo que vai lhe ser proveitoso. À cause de sa connaissance. Por causa do seu conhecimento. Quelqu'un est malheureux, il n'a rien. E alguém que é infeliz não tem nada. Parce qu'il a la connaissance de bien se conduire devant les vivants. Mas porque tem conhecimento de como se conduzir diante Il dos ne vivos, sera jamais malheureux dans sa vie. ele nunca será infeliz na sua Il vida. n'a rien, Ele não tem nada, mais il peut se construire une maison parce qu'il sait vivre devant les gens. mas ele pode construir uma casa porque ele sabe viver junto das pessoas. Parce qu'il sait bien traiter les relations, alors que dans sa poche il n'a rien. Porque ele sabe bem Les tratar as gens vont lui relações. donner. E no seu bolso, Il finira par mourir laissant même des maisons pour ses enfants. porque ele, Mais il était malheureux dans sa vie quand il avait commencé. ele era infeliz quando ele começou, mas pode deixar uma casa para seus filhos porque sabe tratar de relacionamentos. Donc tu vois, dans la vie, ce n'est pas avoir l'argent ou avoir une église qui va faire de toi quelqu'un qui a de l'avantage. C'est la connaissance. Tu vês, Savoir soigner les relations. C'est le protocole qui fera que tu vives bien sur cette terre. é o protocolo que te fará que você possa viver bem sobre a terra. Não é simplesmente aquilo que você tem. L'homme qui parle ici était un roi et était un sage. O homem que fala aqui é um rei e é um sábio. Verset 9. Verso 9. Car ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. E esta agitação é prefiável para a agitação das deveres. Beaucoup de gens, je vais devenir grand, je vais aller plus loin, je vais avoir ceci, ça sont des désirs qui t'agitent. E Mais tu sais, qu'est-ce que les yeux voient? muitos são os desejos que lhe agitam, mas sabes o que é que tu vês? Qu'est-ce que les yeux voient? O que é que teus olhos Il veem? donne ces versets-là par rapport à qu'est-ce que je vois dans l'autre. Ele liga este versículo em relação ao que é que eu vejo no outro. Je n'en ai pas, mais je vois dans l'autre. Je sais comment vivre dans les protocoles. Eu vejo isso, mas eu sei como viver no J'aurai protocolo. l'avantage à cause de ce que mes yeux voient. Eu terei a vantagem por causa daquilo que os meus olhos Il vejam. voulait simplement dire ici l'expérience Ele queria simplesmente dizer a experiência de pratiquer le protocole de praticar o protocolo est préférable à tous les projets que tu as dans le cœur. é preferível do que todos os projetos que tu tens no seu coração. Si tu sais vivre avec les gens, Se tu saberes viver com as pessoas, tu auras plus d'avantages que celui qui a beaucoup de projets mais ne sait pas vivre. e tu terás muita vantagem em relação àquele que tem muitos projetos, mas não sabe viver com os próximos. Quelqu'un est avec moi dans cette salle. Alguém está comigo nesta sala? Verset 10, maintenant écoutez bien, ça c'est un interdit. Verso 10, este é o interdito. Il a donné les formules de 8 à 9, maintenant il donne l'interdit. Ele dá fórmulas de 8 a 9 e depois dá agora os interditos. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Aquilo que existe já foi chamado pelo seu nome. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Não há nada de novo neste mundo. Tu n'es pas le premier ministre de Dieu. Tu não és o primeiro ministro de Deus. Tu n'es pas le premier frère en Christ. Tu não és o primeiro irmão em Cristo. Tu n'es pas la première église au monde. Tu não és a primeira igreja no mundo. Certaines personnes ont vécu avant toi.
Certas pessoas viveram e eram antes de D'autres ti. sont rentrés dans des conflits. Outros D'autres entraram em sont conflito. morts dans des problèmes. Outros morreram nos D'autres ont problemas. bien vécu jusqu'à leur mort. E outros tiveram experiência e Il n'y viveram a até a rien sua de morte. nouveau dans ce monde. Não há nada de novo neste mundo. Le mot protocole peut être nouveau pour toi parce que tu viens de l'écouter aujourd'hui, mais c'est un mot ancien. E a palavra protocolo pode ser novo para ti, mas é uma palavra antiga. Pourquoi il dit ça? Voici ce qu'il dit après cette phrase. E veja o que ele diz depois dessa frase. L'on sait que celui qui est homme, mutuaza mutu, oya bengami être humain, Aquele que se chama ser humano ou que é homem ne peut contester. Le mot contester en hébreu peut être traduit par le mot kosamba na tribunal, kobunda, e a palavra contestar é como se fosse tratar ou passar, julgar as coisas no tribunal. traîner quelqu'un au tribunal, Tratar alguém com combater, discuter. discutir. Il dit bien, je répète, l'on sait, toyebi. Si toi tu ne le sais pas, tu dois le savoir. Toyebi, quand il dit toyebi, c'est Ele un diz, protocole. Ele diz protocolo. Sabe-se, o protocolo. Et ce protocole rentre dans le cadre des interdits. E esse L'on sait, il n'a pas dit je sais, l'on sait. Ele diz nós sabemos. Ceux qui ont vécu savent. Aqueles que viveram sabem. Même qui n'ont pas étudié, mais à cause des problèmes de la vie, ils ont su ça. E mesmo aqueles que não estudaram, mas por causa dos problemas L'on da vida, sait eles que aprenderam isso. Sabes, o homem celui sabe qui que, est homme e aquele que é homem ne peut contester avec un plus fort que lui. não pode contestar com aquele que é mais forte do que ele. Samba kana mutu aleki na nguyate. Não se julga, ou não se trata, ou não se luta, não se disputa com alguém superior a ti. Aleki na makasi te. Não se luta com alguém superior a ti. Ba discuta kana mutu aleki na ikolo te. Não se discute com alguém C'est loi. maior do que você. É uma lei. Avant que je ne discute avec toi, Antes de discutir contigo, je dois reconnaître mon niveau et le tien. eu devo reconhecer o meu nível e o teu. Si tu es supérieur à moi, Se tu és superior a mim, le protocole m'exige de ne pas discuter, même si j'ai raison. o protocolo me exige a não discutir, mesmo se eu Je ne tiver peux pas razão. te traîner en tribunal. Eu não posso te levar Je ne no peux pas tribunal. opérer les gens là-bas. S'il est plus fort que toi, Se é mais c'est forte que tu, interdit. é interdito. Parce que les conséquences, c'est toi qui vas les subir. Porque as consequências é você que vai assumir. Am I talking to somebody here? Será que estou falando aqui a alguém? Ça, c'est le protocole. Esse é o protocolo. Petit mokabimi, abandi goloba. Mwana moka telemi, aye, excusez-moi, na yego yebisa yo, docteur, atonginga, alobi poye, Eu vim te ponangaye. dizer, o doutor me Yo fofocou, po me vanyo falou yo, il isso. faut sa maladie, baswana kana mutu alekio na nguya. Te! Não se disputa, interdit. nem discute com alguém superior a ti. Tango gouvernement ko kitisa mibeko ya ko beta, c'est cette personne-là, malgré sa raison, qui va subir les conséquences. C'est le protocole. Porque quando chegar a hora de punir, Osa você será punido. Afghanistan, olingo sona nos États-Unis. Você estás lá, queres discutir com os Estados Unidos. Afghanistan, olingo sona nos États-Unis. Afeganistão, queres discutir com Afeganistão, queres discutir Yo com sasunge supo women na pouvoir ba voto su mikolo na nko. Okanso ko bundisa Macron. Poisa mwana muke. você. Macron est petit en âge, mais Macron Macron est le président de la France. Akoboma yo nenga bomi Idriss Déby. Macron é pequeno na idade, mas ele é presidente da França. Pode te matar como matou o outro. Il n'y a que l'église qui est un royaume des ignorants. Somente a igreja que é um reino dos ignorantes. Tu veux discuter avec quelqu'un comme moi? Tu queres discutir com alguém como eu? C'est toi qui vas mourir. É tu que vais C'est morrer. toi qui vas perdre. Tu dois connaître le protocole. Tu deves conhecer o protocolo. Attention. Somos todos filhos de Deus. Na idade Mais pode la ser parceiro de responsabilité Deus. spirituelle nazali kono do nako fina yo. Mas na responsabilidade espiritual, Macron akoboma Denis Sassou Nguesso. Macron pode matar de mim Na seconde. em segundos. Il est le président de la France. Ele é o presidente da França, Malgré son âge. apesar da sua idade. Mwana mukia si manduki batuna âge nete. Se a criança segurar uma arma, não se pergunta a idade. Ça s'appelle protocole. Isso chama-se protocolo. Les gens disent, ta
Kabila, Joseph, Abetaki, Papa Wana, Erodi, Benaki est mon fils. Mais il a raison. Quand quelqu'un est devenu président de la République, quand tu es son ministre, il y a une façon de nous adresser les uns les autres. Suivant le protocole, tu violes le protocole, tu vas subir les conséquences. Je ne suis pas ton fils, je suis ton président. Et je ne sou seu filho, sou teu presidente. Espèce de Zaïrois. Espécie de zairense. Vous ne connaissez pas les protocoles. Vocês não conhecem o protocolo? Tu ne peux pas te lever si après Trangol. Tu dis, Ngaïna qui solo. Au Koufa. Au Koufa. Você não pode levantar-se le poids de ce que je suis va te tuer. Je représente un gouvernement et je suis plus fort que toi. Le protocole exige, tu ne peux ni contester, ni me juger, ni me traduire en justice, ni combattre, ni discuter avec moi. O protocolo exige que você não pode discutir comigo. Si tu étais mon supérieur, je vais me soumettre. Se tu fosses meu superior, eu deveria me submeter. Est-ce que je connais le protocole? Porque eu conheço o protocolo. Tu es mon supérieur? Tu és meu superior? Je ne veux même pas discuter, je vais me soumettre. Eu nem vou mesmo discutir, vou me submeter. Les formules, a fórmula et les interdits. E os interditos. Ce sont ces choses qui font ce qu'on appelle le protocole du royaume. São essas coisas que constituem aquilo que nós falamos, o protocolo do reino. Excusez-moi. Desculpa-me. Il y a une fois que vous prêchez. Há algumas vezes que vocês pregam fé. Vous prêchez une foi à votre niveau. Vocês pregam uma fé ao vosso nível. Cette année, je vais sortir mon livre. C'est déjà fait. J'attends seulement aller au Congo-Kinshasa pour ramener les livres ici. C'est déjà fait. C'est déjà sorti d'un premier sur ajouter à votre foi. Quand tu vas me lire, tu vas comprendre mon niveau de comprendre la foi. E quando tu vais me ler, tu vais ver o meu nível de compreender a fé. La foi à mon âge spirituel est une foi intelligible, sage. A minha fé no meu nível intelectual. Une foi qui n'a pas d'intelligence n'est pas la foi de Dieu. Uma fé que não tem inteligência não é a fé de Deus. Je vais te donner un exemple. Vou te dar um exemplo. Oye, au la mission, on appelle Trangol, tu vas nous combattre. Allez, au changer quartier. Ba oyo ba yebi foi ya buzoba ba olozana ko ndimate yango kimi bitumba. Moto yebi foi ya niveau ya sagesse na olobano za maile, tu as fait la sagesse. Pourquoi détruire ta mission et ta vie alors que ta mission n'est pas encore finie? Tu peux changer d'endroit pour continuer ta mission. C'est la sagesse, ça c'est la foi de Dieu. Yango kimi saki yezu l'Égypte na ajabo na mike. Ezate ke nzamba zaina nguyate azaina ko ndimate ya obundana Herode. Eu vou te dar um exemplo para tu entenderes que a fé deve ter a inteligência. Se eu, por exemplo, vir aqui em missão e passar a ser muito combatido, se um homem ele se retirar deste lugar, tu vais dizer, não tem fé, por isso fugiu. Não, não tem nada a ver. Ele simplesmente foi sábio se retirando de lá, a fim de poder proteger a sua vida e continuar a sua missão, porque o tempo não acabou. A prova disso, a prova bíblica disso, tu poderás ver que Deus livrou Jesus enquanto era bebê, levando-o no Egito, para que ele não pudesse ser morto. Il y a certaines batailles. Há certas batalhas qui exigent la force énergétique. Il y a des batailles qui demandent la sagesse de la tête. E há batalhas que exigem a força energética, mas há batalhas que exigem a sabedoria, cérebro. Se tu és meu superior, cometeste erro. E não. Eu conheço o protocolo, não quero dizer que eu reconnaître le niveau nanga. Eu reconheço meu nível. Je préfère na pesa longévité na mission nanga na mabele awa. Eu prefiro dar longevidade na missão. Na kata vie nanga. E não combater contigo. Avant na osamba. Porque sou morrer cedo. Pour échouer dans ma mission. Porque eu fracassei na minha missão. C'est ça ce qu'on appelle la sagesse. É isso que se chama a sabedoria. Ça c'est un autre niveau de la foi. Esse é um outro nível da fé. Quand la foi utilise la tête. Quando a fé utiliza a cabeça. Mais qu'est-ce que les aéros font? O que os aerenses fazem? Vão lhe enfrentar.
1, tu rentres dans la distraction. 2, tu es en train de courter ta mission. 3, tu es en train de signer la mort. 1, tu entras na distração. 2, tu estás a encurtar a tua missão. 3, estás a assinar a tua morte. Numéro 5, il n'y a pas d'excuse quand on échoue dans un ministère. E outro ponto, não há Dieu desculpa. n'accepte pas les excuses. Quando se fracassa no ministério, Deus não aceita Tu ne vas pas dire à desculpas. Dieu, mission n'est katana qui pona yen abundisa inga et ça l'a raté. Dieu te dit, avant d'exercer le ministère, tu devais connaître le protocole. Deus te diz, antes de exercer o ministério, tu deves conhecer o protocolo. Não há desculpa quando tu fracassas. Babundaka na mutu alekio na nguya te. Não se luta com alguém que te ultrapassa em força. Basambaka na mutu alekio na nguya te. E não se julga, ou se trata, ou se peleja Baswanaka na mutu contra aquele alekio na nguya te. que te ultrapassa C'est le protocole du em royaume. poder. É protocolo do reino. Dans des pays corrompus comme les nôtres, Nos países corrompidos como a nossas, tu peux perdre ta raison quand tu traduis en justice un certain vieux qui fait partie de ceux qui ont mis Zédou au pouvoir. e tu podes te colocar a tua vida em perigo se tu colocas desses mais velhos que colocaram o Zedu no poder. Yem dasali o mabe, Ele é que te fez o mal. meme na justice, Lhe levaste na na justiça juge, com o juiz, na yo, com você. va changer bino le même jour. Mudaram-vos no mesmo dia. Dans les pays corrompus, Nos países corrompidos, il te montre, nous sommes au tubaranche desse país. ele te mostra. Tu vois ce que tu appelles injustice là à ton niveau d'enfance, Dieu appelle ça protocole. Aquilo que tu chamas de injustiça no teu nível de infância, Deus chama isso de protocolo. Quand Jésus est un bébé, Quando Jesus era bebê, il ne peut pas faire face à Pilate ni à Hérode, ele não poderia fazer face a face a Pilatos ni nem a à Herodes, Anne et à Caïphe. nem a Anne, nem a Caifa. Il doit se cacher. Ele tinha que se esconder fugindo no Ce n'est Egito. pas que Dieu n'est pas tout puissant. Não é porque Deus não é todo La poderoso, foi de Dieu a de la sagesse. porque a fé de Deus tem sabedoria. Mieux vaut prolonger ta vie Vale a pena prolongar a sua vida que de la tuer dès que tu viens de naître dans le ministère. do que a matar logo que tu acabas de nascer no ministério. Quelqu'un est en train de me saisir là? Alguém está me acompanhando aqui? Tu vois? Le protocole, Tu vês o protocolo? c'est une manière où le savoir administrer l'autorité gouvernementale céleste. É saber administrar a autoridade governamental celestial. Hein? Les protocoles, O protocolo ce savoir é o saber administrar l'autorité a autoridade du gouvernement céleste. do governo celestial. Comment tu vas administrer cette autorité du gouvernement céleste ici sur terre, dans ta relation avec les autres frères en Christ, dans ta relation avec les païens, dans ta relation dans l'œuvre de Dieu, dans ta relation avec le diable? Como tu vas administrar este poder ou esta autoridade em relação aos teus irmãos, em relação aos pagãos, em relação ao diabo? Tu as de l'autorité, Tu tens autoridade, mais la chose qui peut te tuer, mas a coisa que pode te matar c'est l'ignorance de comment administrer cette autorité. é a ignorância de como administrar esta autoridade. Tu représentes le gouvernement céleste dans ta famille. Tu representa o governo celeste na tua família. Tu représentes ça dans l'église, Tu dans representas les isso na quartiers, igreja, devant le diable, diante do diabo, no devant bairro, ton frère en Christ, diante do teu irmão em devant ton Cristo, collègue pasteur. diante do teu colega pastor. Mais le problème est celui-ci. Mas o problema é este aqui. Comment administrer cette autorité? Como administrar esta autoridade? Il y a des circonstances, Há circunstâncias, il y a des milieux, há lugares il y a des niveaux de personnalité e há níveis de personalidade qui nous poussent que nos levam à ajuster notre manière d'administrer l'autorité. a ajustar a nossa maneira de administrar a autoridade. Si tu ne le sais pas, Se tu não sabes, okolega na te fo bandi koloba pasteur tel asa faux pasteur enanyo asa ndoki nani asa cultiste wana kuna ngana na lingagete oyo kuna koyamba l'église na yote atonga kingai vais começar a passar a pensant tempo que tu as dizendo l'autorité alors que tu fais ce qu'on appelle l'abus de pouvoir, parce que quand on ne sait pas, on ne connaît pas les protocoles, tu abuses de ton autorité. Vais indo dizendo, aquele pastor é bruxo, aquele ali é uma pessoa, aquele lá não ele aceita porque falou mal de mim.
tu estarás a fazer mau uso da sua autoridade e aquilo que é chamado de abuso de poder. Et la personne que tu pointes de doigt, ce n'est pas elle qui aura des problèmes, c'est toi qui penses utiliser l'autorité mal qui aura des problèmes. E não é esta pessoa que você fala dele que terá problemas, mas você que estás a fazer mau uso da tua autoridade que terás consequência, poder. Que tu sois, problema. Qualquer que tu sejas, quoi que tu possèdes, e qualquer coisa que tu possuis, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Há coisas que tu não podes dizer. Même si tu le voulais. Même se tu quiseres. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Há coisas que tu não podes Même fazer. si tu le voulais. Même se tu quiseres. Tu dois suivre les protocoles. Tu deves seguir o protocolo. Miguel, que nous voyons plus tard dans Apocalypse 12, que nós vimos mais tarde em combattre Apocalipse 12, Satan. combater a Satan.